versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Capítulo 2. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aí. Eu sei que muitos aqui já ouviram a palavra graça, a gente canta sobre graça, mas é fato que muitas pessoas desconhecem o que é a graça de Deus e como ela se manifesta tanto em Jesus como nos nossos tempos e na nossa vida. Se eu pedisse para alguns explicarem aqui, provavelmente ia ficar complicado, ia
não ia saber explicar direito se eu perguntasse o que é a graça de Deus. E aqui Paulo usou esses 2 capítulos justamente para explicar o que é a graça de Deus. O resumo desse pilar que a gente está estudando, que é o sola gratia, somente pela graça, é o versículo 2, é o capítulo 2, versículo 8, que eu vou ler de novo, só para a gente fixar. Sei que vocês não vão pegar todos os 2 capítulos que eu acabei de ler, mas se vocês fixarem esse versículo na cabeça de vocês como a síntese desse conceito do sola gratia, já vai ser suficiente. 2:8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie. Muito se fala sobre graça hoje em dia, mas eu confesso para vocês que durante muito tempo, meu pai é pastor, eu fiquei 18 anos, dentro da igreja, muitos anos desses contra a vontade, e eu não me recordo de ter ouvido essa passagem explicada com clareza, entendendo o que é a graça de Deus. Nunca tive essa clareza na minha cabeça. Depois que eu fui estudar teologia, fui aprendendo algumas coisas, entendi como esse conceito é importantíssimo. Não sei se vocês perceberam, mas desde o ano passado, desde o início desse ano, a gente vem trabalhando de maneira não no sentido de tipo assim, a pessoa chega aqui no culto e ela vai ouvir uma mensagem completamente diferente e desconexa de todas as outras coisas que estão sendo ditas aqui na igreja, e um dia vai falar de Abraão, outro dia vai falar de José, outro dia vai falar não sei quem. Não, a gente tem construído um conhecimento a respeito das verdades de Deus desde lá do início do ano. A gente leu juntos o livro Cristianismo Básico, que é justamente ali, os fundamentos da fé, o início, entender os princípios da fé, a revelação de Deus, o desejo de Deus de se revelar a nós, em Jesus, na pessoa de Jesus, a humanidade, e Jesus como Deus, as provas ali, a gente estudou nesse livro, passo a passo. Então a gente já vem há algum tempo construindo um caminho, construindo o mínimo de saber para que a gente possa ter uma vida cristã saudável. Então, nesse livro, nessa série que a gente trabalhou, do René Gari, a gente trabalhou os princípios do Evangelho, lançamos os fundamentos. E essas 5 solas que a gente está falando são os pilares de uma igreja verdadeiramente cristã. Verdadeiramente cristã. Pasmem com o que eu vou dizer, existem muitas igrejas hoje em dia. Nem todas as igrejas são igrejas cristãs, porque elas não estão pautadas nessa ideia central da Bíblia, do Novo Testamento, que é a graça de Deus. Um teólogo muito famoso, americano, falou que o conceito da palavra graça, a graça é a chave que abre o Novo Testamento. E sem essa chave, o Novo Testamento inteiro vai ficar desconexo, ou as pessoas vão ler de forma alegórica, ou vão ler apenas como um bom conselho, um pouco de moralidade para a sua vida, conselhos práticos para a sua vida, mas não vão conseguir acessar
a profundidade dos ensinos de Jesus e dos ensinos de Paulo. Então, se nós não entendermos o que é essa palavra graça, se isso não ficar claro para nós, como se dá a nossa salvação e o que é a graça de Deus, nós podemos confundir o Evangelho, confundir a mensagem de Jesus com muitas outras coisas. A igreja cristã sempre foi reduto de pessoas conservadoras, mas conservadorismo não é o Evangelho. Conservadorismo não é o Evangelho. O Evangelho é muito mais profundo, é muito maior do que apenas defender alguns valores conservadores, como a família, né, e outros valores conservadores que os conservadores conservam. O Evangelho é muito maior. Ao mesmo tempo, por causa dessa aversão ao legalismo e ao conservadorismo, pessoas que não se identificavam tanto com essa mensagem tentaram mudar a mensagem do Evangelho ao progressismo. E também o Evangelho não é progressismo. O Evangelho não cabe dentro das caixas ideológicas que o homem pode criar. O Evangelho é a verdade de Deus. O Evangelho é a verdade de Deus. Nós concordamos com alguns valores conservadores na medida em que eles concordam com o Evangelho. Ao mesmo tempo, nós valorizamos a vida e os direitos humanos na medida em que eles concordam com o Evangelho. Mas qualquer uma dessas ideologias, quando elas começam a destoar do Evangelho, nós as abandonamos. Nós ficamos com o Evangelho. O Evangelho é a verdade de Deus, é o único capaz de produzir redenção para o mundo. Aponta para uma esperança final. Então, o que é a graça? O que é graça? Quero começar com esse conceito. O que é graça? Graça é algo que você recebe de presente, sem que você mereça, de livre e espontânea vontade por aquele que dá esse presente. Isso é graça. Isso é graça. Não sei se você já experimentou receber um presente, porque quando a gente recebe um presente em datas comemorativas, não é graça. A gente já está meio esperando. Já é meio que ou no aniversário, ou quando a gente recebe um agrado por algo de bom que a gente fez por alguém. Isso não é graça. Graça é quando a pessoa voluntariamente te presenteia, te dá algo que você precisa, o que você aprecia, por livre e espontânea vontade daquele que deu essa coisa, né? Ofertou isso. Então aí já tem mais ou menos uma ideia do que é a graça de Deus. Eu sei que se eu perguntar o que é a graça, muitos vão responder de bate-pronto assim, né? O que é graça? Favor imerecido. Mas que favor? Que favor que eu não merecia? Que favor que Deus fez para mim que eu não merecia? Olha, está começando a clarear. Que favor que eu não merecia e que foi feito por mim? Como nós lemos aqui, ali no início do capítulo 2, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu quero usar uma ilustração aqui. Imagina que a gente cometeu algum delito, que a gente fez algo errado, que esse algo errado gerou uma consequência de uma prisão perpétua, e no final dessa prisão perpétua ainda tem pena de morte.
Muito obrigado. O que seria de mim? Agora tem esboço. Até agora eu estava enchendo linguiça, agora eu vou desapegar. Tô brincando. Então eu fiz algo que era impagável. O pecado é isso. O pecado original é isso. É algo que todos nós pecamos. Estamos condenados a essa consequência eterna que é a alienação de Deus, ou seja, a separação de Deus. O ser humano não consegue ter acesso a Deus por causa dos seus pecados. Então eu cometi esse delito, peguei prisão perpétua e ainda vai ter pena de morte. E aí alguém que eu não conheço, alguém que eu nunca fiz nada por esse alguém, vai lá e paga o preço e se oferece no meu lugar para receber a minha sentença. E eu simplesmente sou liberto. E a sentença que era para mim, de prisão perpétua e de pena de morte, não está mais sobre mim. E eu não tenho nem como pagar e como retribuir esse favor que eu não merecia, porque eu nunca fiz nada para construir isso, para que essa pessoa fizesse isso por mim. Como eu vou retribuir isso? Como eu vou pagar isso para essa pessoa? Essa história até parece um pouco fora da realidade, mas ela é real. Essa é a minha e a sua história. E foi isso que Jesus fez por nós. Esse é o favor imerecido de Deus. Nós não tínhamos como pagar pela nossa salvação. Nós não temos como oferecer nada para Deus em troca da nossa liberdade, em troca da nossa salvação. Mas Ele gratuitamente, voluntariamente, por causa da sua vontade, por causa da sua bondade, Ele vai na nossa direção e paga o preço da nossa liberdade, da nossa salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. E essa é a graça de Deus. Esse é o favor imerecido que nós recebemos gratuitamente de Deus. É isso que nós recebemos da parte de Deus. Então, é impossível que alguém que entende que de fato fez algo errado, digno dessa sentença de morte, que recebe essa salvação, viva de maneira indiferente a essa graça, a esse favor imerecido. Olha, se a pessoa recebe esse presente e ela não reage a esse presente, no mínimo, ela é uma ingrata. Ela não é verdade? Imagina, consegue se colocar imaginar isso? Tu numa situação onde tu não tem saída, onde tu não consegue resolver, onde não há nada que tu possa fazer para resolver, e isso vai custar a tua vida, e alguém vai lá e gratuitamente te salva dessa situação. Esse é o favor imerecido de Deus para nós. Se vocês entenderem isso nessa noite, já preguei, amém, Deus abençoe, vão para suas casas, porque é isso que nós precisamos entender. Essa é a graça de Deus, que a salvação ela é nos dada de graça, ela é nos oferecida de graça. Não tem nada que nós possamos fazer para ser salvos. Nós apenas recebemos esse favor de Deus pela fé. Nós cremos que a nossa situação de pecado é essa: condenação. Nós estamos numa situação de desgraça. Essa é a situação do homem sem Deus, uma situação de desgraça.
Quer ver que é como uma situação de desgraça? Olhe para a vida de uma pessoa sem Deus. Mas aí vai falar assim, mas os evangélicos também não têm mais uma vida. Mas ser evangélico não quer dizer que você possui a graça de Deus, que você abraçou a graça de Deus e tem vivido pela graça de Deus. É possível, é muito possível estar na igreja, ser evangélico há trocentos anos e viver uma vida de desgraça porque ainda não contemplou a graça de Deus, não abraçou a graça de Deus, que te foi oferecida gratuitamente. Essa é a mensagem do Evangelho. Talvez muitos de vocês já estiveram um tempo na igreja e nunca ouviram isso. Dessa maneira, o que Deus oferece para nós é isso, gratuitamente, em Jesus. A graça de Deus é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus moído pelo meu e pelo seu pecado. É impossível a gente crer nisso verdadeiramente e viver uma vida indiferente a esse sacrifício. É incoerente, não tem como, não faz sentido nenhum. Ao mesmo tempo que é impossível crer nesse sacrifício, entender a profunda corrupção do nosso pecado e receber essa graça e viver deliberadamente no pecado. Não tem como, não faz sentido algum. Imagina só, Jesus foi lá e me liberou da prisão eterna, né? Da morte eterna. E eu saio da prisão para cometer os mesmos delitos que me colocaram dentro daquela prisão. É banalizar, é abusar da graça de Deus. É por isso que uma pessoa que entende o Evangelho, ela não consegue viver da mesma maneira. Ela não consegue mais viver deliberadamente no pecado. Não consegue. A nossa natureza pecaminosa ainda está lá. Nós temos vontade de fazer coisas erradas, de cometer pecados, mas por causa desta graça, a gente não consegue mais pecar em paz, não consegue mais viver a vida da mesma maneira. Então, quando nós recebemos essa graça, vocês vão entender onde eu quero chegar. Depois eu quero dar uma vacina para vocês a respeito de uma situação que acontece, que é a graça barata, vamos chegar lá. Mas quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós recebemos o Evangelho então no nosso coração, nós cremos no Evangelho, nós depositamos a nossa fé nesse Evangelho, acontece um processo que está descrito nesses 2 capítulos aqui, que a gente vai ir falando, que é o processo é o seguinte: ao ouvir a mensagem do Evangelho, o próprio Deus nos concede a fé para que a gente creia nesse Evangelho. Quando nós recebemos essa fé verdadeira, a fé verdadeira gera arrependimento por esses pecados, gera arrependimento no nosso coração. E ao gerar arrependimento no nosso coração, ela vai gerando santificação na nossa vida. Nós não conseguimos mais pecar em paz, nós não conseguimos mais viver da mesma maneira que nós vivíamos antes. Então, a verdadeira fé, ela não é simplesmente se arrepender do pecado e tal, mas é um abandono da sua antiga vida de pecado para uma vida de santificação a Deus. Porque agora nós passamos a ser filhos de Deus. Não somos mais peregrinos e forasteiros, não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus. Quanto mais nós entendemos o que Deus fez por nós, como pecadores, mais dispostos nós somos a fazer aquilo que Ele exige.
Então a gente cresce a nossa consciência de pecado. Eu não sei se vocês já perceberam esse fenômeno, mas parece que a pessoa ela se arrepende uma vez quando ela ouve o Evangelho, daí ela é batizada e parece que ela já se arrependeu de todos os pecados. Parece que ela não vive um processo contínuo de arrependimento diário, que é o processo de santificação. Todos os dias nós estamos propensos a cometer as mesmas coisas que nós cometíamos. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, não depositarmos a nossa fé nessa graça de Deus que perdoa os nossos pecados, nessa oferta de Deus para perdão dos nossos pecados, a nossa tendência natural é voltar a pecar. Então nós precisamos não só simplesmente crer uma vez para a salvação, mas viver uma vida pautada na graça de Deus, uma graça que vai aos poucos nesse processo nos libertando e nos transformando de uma vida de pecado, uma vida parecida com o Senhor Jesus. Qual foi a última vez que você conseguiu vencer um pecado específico? Todas as vezes que você ora, você inclui confissão de pecado nas suas orações? Isso é um sinal, é um termômetro, um indicador de que talvez a sua consciência possa estar cauterizada. Talvez você se tornou um religioso e não percebeu. É maravilhoso a gente poder vir no culto e ouvir o Evangelho e cantar para Jesus. Mas a vida cristã é muito mais do que isso. Aqui nós somos aparelhados, nos é dado ferramentas para viver a vida cristã no dia a dia. Tem acontecido um fenômeno muito estranho nos nossos dias, que não acontecia. Antigamente nós não tínhamos tanta opção de mensagem, de pregação e de vídeos na internet. A Helena vai brigar comigo, eu vou falar um negócio. A Helena fala que ela não sobreviveria na festa se ela não lesse livros. Eu concordo com isso. Eu concordo contigo nisso, que a gente precisa buscar conhecimento de Deus, precisa crescer no Evangelho, mas ao mesmo tempo, talvez durante muito tempo tu congregou numa igreja onde tu não tinha um alimento mínimo para te fazer sobreviver. Porque é bom a gente ir lá no McDonald's comer um negócio, um fast food, depois aqui do culto. É bom a gente comer um sushizinho de vez em quando, o cachorro do Rosário, que eu sei que meu pai gosta. Mas o que sustenta a nossa vida é o arroz e feijão que a gente come em casa. Isso que está sendo pregado aqui hoje é o arroz e feijão para a nossa semana. É o alimento necessário para que você permaneça na vida cristã. Nós estamos em poucas pessoas aqui. Mas não é o fato de nós estarmos em poucas pessoas aqui, que aquilo que está emanando da palavra de Deus, não porque sou eu que estou pregando, poderia ser qualquer pessoa, não vai alimentar a tua alma e teu coração para que tu possa viver a tua vida cristã daqui para frente. Vamos viver o cristianismo real. Cristianismo de amar a igreja, de se alimentar da palavra de Deus, de não menosprezar aquilo que Deus quer fazer através da igreja local, aquilo que Deus quer falar através da palavra na tua vida aqui, através desse pastor incorreto, imperfeito e não sei o que da música aí. Recado da minha corrida, só lendo. Hoje em dia acontece um fenômeno. Vocês entenderam? Deixa eu só ser mais didático, tá? Vocês entenderam a graça de Deus? Entenderam o que é a graça de Deus? Esse favor, esse algo que Jesus fez na cruz por nós, que nós não temos como retribuir. Nós não somos salvos por obras. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos. A única coisa que nós podemos e precisamos fazer para ser salvos é depositar a nossa fé e a nossa esperança nessa mensagem da graça de Deus.
que nos é concedida em Jesus. Amém? Até aí? E essa graça gera fé no nosso coração, nos leva a um processo de arrependimento, de transformação, de santificação, e esse é o processo da vida cristã. Esse é o processo da vida cristã. Mas existe um fenômeno que está acontecendo em muitas igrejas hoje em dia, chamado hipergraça. E esse é um fenômeno muito perigoso para a igreja. Como diz o Iago Martins, o pastor, ele fala que muitas igrejas estão alisando e amaciando o ego de pessoas que estão indo para o inferno. Quando a gente prega o Evangelho, é uma questão de vida ou morte. A gente já não está aqui. Não estou aqui para dar 5 receitas para que o seu casamento seja melhor, ou 5 receitas para você obter o sucesso financeiro da vida. Isso aí qualquer outro coach pode te oferecer. A função dessa igreja é pregar o Evangelho. E é óbvio que o Evangelho tem implicações para todas as áreas da nossa vida. Se nós praticarmos o Evangelho, nos debruçarmos na Palavra de Deus, querendo extrair daqui vida para a nossa vida, todas as áreas da nossa vida vão mudar, vão ter reflexos. Aconteceu esse episódio lá no Carrefour, né? Está todo mundo falando, desdobramentos do Brasil inteiro a respeito disso. E eu fiquei meditando sobre isso, né? Todo mundo comentando sobre esse assunto e tudo mais, e eu queria falar algo para vocês. Não é a minha opinião sobre o assunto, se era racismo ou não era racismo, não é isso. Mas uma questão que eu percebi é que cada grupo de pessoas está procurando um vilão. Parece que o mal que me acomete é culpa de outra pessoa. Para as mulheres é culpa do machismo. Não estou dizendo que o machismo não existe, que é uma praga, que é um pecado que nós precisamos combater. Isso é fato. Nós precisamos combater o machismo. O pecado está dentro de mim. Mas isso não quer dizer que as mulheres também não pecam, e que elas precisam lutar contra os seus pecados. Então, na questão do racismo, é o racismo estrutural que de fato existe na nossa sociedade, diferente do que o nosso vice-presidente falou que não existe racismo no Brasil. Existe racismo. Todos nós somos racistas em potencial, como a gente estava falando hoje de tarde. Nós somos criados dessa maneira, ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. E isso é pecado. Inclusive a Bíblia fala que não há grego, não há judeu, não há mulher, não há homem, não há escravo, não há livre. Todos nós somos um em Cristo. Não deveria haver diferença. Para Deus, todos nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós deveríamos zelar pela vida. Mas a questão aqui é a seguinte: o verdadeiro cristão, ele não fica apontando culpados, porque ele sabe que no fundo ele é o culpado. Eu sou o culpado pelos meus pecados e pelos desdobramentos ruins que esses pecados causam na sociedade. Outro fato: eu não tenho como resolver os teus pecados. Eu não tenho como resolver os teus pecados. Eu não tenho como lutar contra os teus pecados. Eu tenho como lutar contra os meus pecados. Então não adianta a gente ficar no ping-pong transferindo a culpa uns para os outros. É culpa disso, é culpa daquilo, é culpa desse, é culpa do fulano. O verdadeiro cristão, por causa da fé, ele vive uma vida de arrependimento. E vivendo uma vida de arrependimento e de santificação, eu melhoro a vida da minha esposa. Se ela
se santifica, ela busca Deus, ela se apropria da graça de Deus, ela melhora a minha vida. E assim sucessivamente a gente vive, ou deveria viver a vida cristã como uma corrente de graça que vai alcançando as pessoas, e vai melhorando a vida das pessoas, e vai sendo sal e luz para essa humanidade caída que está procurando o vilão. Mas nós sabemos que o problema da sociedade não é só o machismo, não é só o racismo, não é só o capitalismo. O problema do ser humano é o pecado. É isso que nós cremos, é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós, como cristãos, deveríamos acreditar nisso. Não se deixe corromper por outras ideologias. Creia no Evangelho, apresente o Evangelho como a solução. Irmãos, se eu acreditasse que o problema da humanidade é a má distribuição de rendas e a falta de dinheiro, eu viraria socialista, eu viraria comunista. Mas eu não acredito que esse é o problema. O problema é o pecado. É por isso que eu sou pastor de igreja, porque eu acredito na igreja, eu acredito no Evangelho, que o Evangelho produz salvação e transformação. E por que eu acredito nisso? Porque eu me apropriei dessa graça, porque eu tenho visto essa graça transformar a minha vida, a vida da minha família. Eu não era nem para estar aqui, eu era para estar na Cidade Baixa, bebendo, tocando uma banda de rock, me drogando no final da noite, virando a noite. Era isso que eu era, até eu ter sido encontrado pelo Evangelho. O Evangelho, a graça de Deus que eu acabei de apresentar para vocês, foi apresentada para mim, me alcançou e transformou minha vida. E é nisso que eu creio, e é por isso que eu prego, e é por isso que eu vivo para o Evangelho, para ver pessoas se apropriando da graça de Deus e tendo a sua vida transformada e redimida pelo Evangelho. É por isso que no sábado à noite eu estou aqui, mesmo que para poucas pessoas. Mas se o Evangelho fizer sentido e realmente transformar a vida de vocês que estão aqui, para mim já valeu muito a pena. Eu já cumpri o propósito da minha vida, como cristão e como pastor. Uma igreja cheia não é sinônimo do Evangelho. Vidas transformadas, sim. E esse é o meu desejo. Eu quero ser fiel à palavra de Deus e ao Evangelho e contemplar os frutos do Evangelho na vida de vocês e da minha, da vida do meu filho, da minha família. Isso é ser igreja, isso é viver o Evangelho na vida cristã. O resto é vaidade, o resto é futilidade. Eu não tenho ambição de ser um grande pregador, famoso, youtuber, escolado, com 1 milhão de views. Se eu quisesse isso, eu teria que fazer um vídeo para a internet. Mas poder ver o que o Evangelho está produzindo na vida de vocês é o que faz sentido para a minha vida. O Evangelho faz sentido para mim. Então, mas graças a Deus, nós estamos aqui ouvindo a mensagem fiel do Evangelho. Mas muitas pessoas estão por aí ouvindo sobre um Evangelho que não é Evangelho, sobre uma graça que não é graça. E é sobre isso que eu queria falar para vocês. Como pastor de vocês, eu preciso pregar o Evangelho para vocês, mas nos tempos de globalização, preciso vacinar vocês contra o falso Evangelho. Porque todo mundo aqui está exposto a mensagens de todos os lados. Muito provavelmente, alguns aqui devem ter lido algum post sobre teologia, ou sobre algum pastor que vai pipocando na sua timeline. Ou quando não é o falso evangelho, são as ideologias que querem te roubar o teu tempo e a tua energia, para que tu não viva o evangelho. Então olha que trabalho.
Então a hipergraça é uma graça que na verdade não é graça, ela gera desgraça. É uma graça que é oferecida sem arrependimento. É uma graça sem aliança. É um Cristo Salvador, mas que não é Senhor. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus. Estou apanhando aqui. Dane-se. Vou falar sobre a graça barata então. Esse cara, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Não sou bom de alemão também. Não é de alemão. Eu estudei no Domus, fiz uns 2 anos de alemão, não deu certo. Então a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. Eu costumo dizer que Deus só salva pessoas que são réus confessos. Na verdade, todos somos culpados, mas Deus só absolve réus confessos. Não. A graça barata é uma graça sem discipulado, é a graça sem cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Esse senhor se dedicou, tem um livro dele que é muito famoso, que inclusive eu gostaria muito de a gente estudar ele um dia, chamado discipulado. O ato de seguir a Jesus, né? O ato de imitar a Jesus. E ele fala sobre o reflexo do verdadeiro evangelho do falso evangelho. O Dietrich Bonhoeffer, ele era doutor em teologia, ele era uma sumidade no assunto teologia. E ele viveu mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, bem na época da Segunda Guerra Mundial. E ele estava vivendo uma vida boa nos Estados Unidos. Era um acadêmico de teologia, professor e tudo mais. E ele estudou na época, bem na época em que o liberalismo teológico estourou. As faculdades começaram a se tornar liberais. O que é? Eu já falei sobre o liberalismo teológico, mas cabe a gente recapitular. O liberalismo teológico é a leitura da Bíblia de forma alegórica. Para quem é liberal, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é mais um livro que tem lições, tem filosofia. É uma leitura seletiva da Bíblia. Se tira o peso das expressões pecado, condenação, juízo. Se fica só com as partes boas. Se eu conseguir aqui. Agora sim. Ele fala que a graça barata é o inimigo mortal da igreja. Sempre que você vai pregar o evangelho para alguém, a pessoa fala assim: não, mas eu acredito em Deus. Não é o que as pessoas respondem? Você fala assim: ah, mas, né? Não, mas eu acredito em Deus. O que nós deveríamos falar para essa pessoa? Aqui vem minha apologética, né? Acreditar em Deus não salva ninguém. Crer na existência de uma força criadora de todas as coisas não salva ninguém. Todo mundo vive aquilo que acredita. Todo mundo acredita em alguma coisa. Nós depositamos fé e esperança em alguma coisa e não depositamos em outras. Ou seja, se eu acredito em Jesus,
Eu sou ateu para o budismo. Eu sou ateu para o espiritismo. Eu sou ateu para o ateísmo. Porque eu não acredito nisso. Então todo mundo é ateu em algum sentido de alguma coisa. E todo mundo acredita em alguma coisa e vive a vida pautada nos valores, nas coisas que você acredita. As suas atitudes vão mostrar isso. As atitudes da gente mostram aquilo que a gente acredita. Os nossos valores, as nossas crenças, as nossas prioridades. Vocês lembram daquele versículo que fala que a fé sem obras é morta? Lembra? A fé não salva ninguém. As obras não salvam ninguém, desculpa. As obras não tem nada que a gente possa fazer para ser salvo. Diferente do que a Igreja Católica fala, né? Lembra que a gente falou sobre isso já? Mas as obras são evidências de que nós cremos e recebemos a graça de Deus. As nossas obras, as nossas atitudes evidenciam quais são as nossas prioridades e quais são os nossos valores e as nossas crenças. Eu gosto muito de apologética, né? De instigar, de provocar as pessoas e escutar o que elas têm para falar, né? Eu tenho um amigo de muitos anos, que desistiu da igreja. Ele se diz cristão, ele acredita em Jesus, diz acreditar em Jesus, mas ele desistiu completamente de congregar e ele falou que não é necessário congregar. E daí vem aquelas frases de efeito da graça barata e do evangelho, do falso evangelho. Ele falou assim, não, mas eu acredito num Jesus que é maior do que a Bíblia. Eu acredito num Jesus que é maior do que a Bíblia. Eu não sigo a Bíblia, eu sigo Jesus. Eu falei para ele, tá, mas me mostra como é que se segue esse Jesus maior do que a Bíblia sem a Bíblia. Que eu vou seguir, mais fácil. Para que eu baita livro desse aqui, cheio de coisa para fazer. Me mostra, né? Me mostra como é que segue esse Jesus maior do que a Bíblia sem a Bíblia. Daí eu sigo ele. E até parei e coloquei ele na parede. Falei, não, mas eu não quero te desencorajar. Não, mas é o que tu está fazendo. Tu não está dizendo que é para eu fazer isso, mas com a tua atitude, com a tua vida, tu está me encorajando a viver uma coisa diferente, mais fácil. Querendo ou não, nós somos exemplo para outras pessoas. As pessoas nos observam. Aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer está passando uma mensagem para as pessoas. E ele desistiu da igreja. Desistiu, falou que a igreja é a invenção do homem. Mesmo eu provando biblicamente, eu falei, não, beleza. Me prova que Deus se agrada de eu não ir na igreja, biblicamente, que eu amanhã não vou mais. Eu largo tudo. Não sou mais pastor, não sou mais nada. Se tu me provar biblicamente que Deus não se agrada daquilo que eu estou fazendo, Deus não espera de nós aquilo que nós estamos fazendo todas as semanas. O que aconteceu? Cri. Não vem a resposta. Eu quero fazer aqui uma tabelinha, então. Pode passar o próximo slide, por favor. O que é a graça barata e o que é a graça preciosa, que o próprio Dietrich Bonhoeffer vai mostrar. A graça barata, então, é perdão sem arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Isso aqui são os apóstolos pregando o evangelho na igreja de Atos, tá? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Esse é o evangelho dos apóstolos. Esse é o evangelho que nós pregamos, que nós cremos. Então, a graça barata é uma graça. O versículo é o contraponto, tá, do que está falando. A graça barata prega um perdão sem arrependimento. Mas a palavra de Deus fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Não tem como pregar o evangelho sem arrependimento. É só massagear bode.
Pode passar o próximo, por favor. O batismo sem disciplina. O batismo é o grito para o mundo, publicamente, que você pertence a uma comunidade devidamente cristã. Logo, se não há submissão à Igreja de Cristo, a vida está baseada na graça barata. Nosso dever é honrar a Deus e honrar a sua palavra. Como praticar o amai-vos uns aos outros, exortai uns aos outros, edificai uns aos outros, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. É impossível eu ensinar para uma outra pessoa todas as coisas que Jesus ordenou. A gente aprende tudo aquilo que Jesus ordenou na comunidade dos santos. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele está incluído, inserido na igreja de Jesus, numa comunidade de discipulado, de aprendizado, de santificação, de exortação, de pregação do Evangelho, da administração dos sacramentos, da ceia, do batismo. Isso é de discipulado, isso é o Evangelho verdadeiro. A graça barata é: você pode ser cristão do seu jeito, você pode ser cristão do jeito que você quiser. Basta você ter fé em Jesus. Mas não é isso que a Bíblia nos propõe. Há um custo do discipulado. Lembra do livro? Há um custo do discipulado. O que nós recebemos, a salvação, é de graça. O Billy Graham vai falar isso. Mas o discipulado nos custa tudo. Custa toda a nossa vida. Tu postou, né? Aquele que ganhar sua vida, perder lá. Aquele que perder sua vida, vai ganhar. Esse é o custo do discipulado. Pode passar o próximo vídeo, por favor. Graça sem discipulado. Como você sabe que ama Jesus? Como é que a gente ama o nosso próximo se a gente se afasta das pessoas? É fácil. É fácil um amor fake ir ali dar uma comida para o mendigo, para o morador de rua, e nunca mais ter contato com o morador de rua. Isso é só para anestesiar a nossa consciência, né? Dar aquele sentimentinho bom de missão cumprida. Olha como eu sou bom, eu dei até uma comidinha humana, né? Amor pressupõe envolvimento. Imagina tu casado com a mesma pessoa numa outra casa, onde você não conversa, não convive, não tem que aturar chatice, não tem que conviver. Que amor é esse? Nem lógico, não é? Mas é isso que as pessoas querem fazer. Elas querem, não, importante fazer o bem, amar o próximo. Que próximo não fica próximo de ninguém, que nem congrega. Eu vou saber que tu ama Jesus se tu aturar os teus irmãos que são malas da igreja e ajudar eles a ser melhor. Próximo. O cristianismo sem Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Tem cruz? Não existe cristianismo sem cruz. Qual concorrência? Não existe evangelho sem a cruz. John Stott. John Stott é praticamente nosso amigo. Ou a gente pode tocar mais uma música no final, não vai dar problema. Vamos lá. Graça preciosa. A graça preciosa revela o quão pecador nós somos e quão incapazes somos de salvar a nós mesmos. Por isso que vocês falam, parece que vocês não percebem que toda a pregação acaba iniciando falando do pecado, e fica um climão assim, de novo pecado, toda hora mais do pecado. É óbvio, o problema é o pecado. Queria que eu falasse o quê? 2. A graça preciosa gera arrependimento genuíno. E o arrependimento genuíno é o desejo genuíno por obedecer a Cristo e abandonar a sua vida de pecado. 3. Já estou terminando. A graça preciosa gera compromisso com Deus e com tudo que é importante para Deus. Discipulado busca ser e fazer discípulos de Jesus. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a verdadeira vida cristã. Ser e fazer discípulos de Jesus. E a gente faz isso sendo igreja. Aqui eu estou buscando ser e estou fazendo. Na nossa vida, lá fora, buscando ser e buscando fazer. Isso é vida cristã. 4. Lembra lá da prisão perpétua, da graça, do favor imerecido?
A verdadeira graça que nos livra da corrupção do pecado, que gera arrependimento em nós, aliança e compromisso, também gera em nós gratidão. Irmãos, gratidão é sinônimo de cristianismo. Sinônimo de cristianismo. Uma pessoa que entendeu a graça de Deus, ela é dadivosa, ela é grata, ela transborda a graça, ela transborda a gratidão. Então cuidado, meus irmãos, cuidado, porque hoje em dia tem sido pregado muito essa graça barata, esse cristianismo à la carte, como eu falo. Cristianismo, faça o que você quiser, é só você dizer que acredita em Jesus e você vai ser salvo. A graça preciosa é o tesouro oculto do campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que ele possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus, pelo qual o discípulo deixa as redes para trás e o segue. Vocês nunca se impressionaram com aquela passagem que Jesus fala assim: os caras estão pescando, eles têm um trabalho, uma empresa familiar de pescaria, e Jesus chega ali e fala assim: ó, vem e me segue. Os caras prontamente largam tudo. Para finalizar então, a graça preciosa é o Evangelho, que sempre se deve procurar, a dívida que se deve pedir, a porta a qual se tem de bater. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. É graça porque chama ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. É graça, pois só assim dá a vida ao ser humano. É preciosa porque condena o pecado. É graça porque justifica e perdoa o pecador. A graça barata justifica o pecado do pecador, mas não justifica o pecador. Compreende? Justifica o pecado, justifica ele pecou porque ele é pecador mesmo, coitadinho, né? Mas não justifica o pecador. A graça verdadeira justifica o pecador dos seus pecados. Entende? É preciosa sobretudo porque foi preciosa para Deus, porque lhe custou a vida do seu próprio Filho. E portanto não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. É graça sobretudo porque Deus não considerou que seu próprio Filho custasse caro demais para pagar a nossa vida, e assim deu por nós, a deu por nós. A graça preciosa é a encarnação de Deus. A graça verdadeira é Jesus Cristo moído, esmurrado, cuspido e humilhado por causa dos nossos pecados. Nós não podemos nos esquecer do Evangelho. Que a gente possa sair daqui hoje com essa imagem da maravilhosa graça de Deus, esse favor que nós não merecíamos e que nos foi dado de graça. É assim que a gente vive a vida cristã, somente pela graça, somente pela graça. Não é por obras, não é porque você é bom e o outro é ruim, não é porque você é melhor e o outro é pior, porque você agrada mais a Deus. Não. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu queria que você pensasse qual foi a última vez que as palavras de Cristo fizeram você confessar pecados. Qual foi a última vez que você se arrependeu de verdade pelos seus pecados?
a graça de Cristo é tão preciosa assim para você? Qual é a graça que você tem vivido? A graça preciosa ou a graça barata? Que Deus sonde os nossos corações, que você possa olhar para dentro de si, assim como na Santa Ceia a gente fala: examine-se o homem a si mesmo. Queria orar com vocês. Senhor Jesus, nós pedimos a Tua graça. Pedimos a Tua graça e o perdão dos nossos pecados. Ajuda, Senhor, na nossa dureza de coração, para que nós possamos viver uma vida calcados na Tua graça, para que nós possamos, Senhor, nos apropriar dessa verdadeira graça, dessa graça preciosa que nos transforma de glória em glória, que nos transforma à imagem e semelhança do Teu Filho Jesus, para que nós possamos ser não vilões, para que nós não sejamos acusadores do pecado dos outros, mas que nós sejamos responsáveis pelo nosso pecado, Deus, e que o Senhor transforme a nossa vida, nos limpando de todo o pecado, trazendo salvação para a nossa vida, santificação para a nossa vida, transformação na nossa casa, na nossa família, nas pessoas que convivem conosco e também na sociedade. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a ser melhores, Pai. Nos ajuda a retribuir essa graça, a responder a essa graça maravilhosa. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida somente pela graça. Que a Tua graça não seja apenas para nos salvar, mas que seja para também nos transformar, Senhor, e transformar o mundo ao nosso redor. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver as nossas boas obras, que são fruto dessa fé verdadeira, e possam glorificar a Ti, Senhor, porque sabem que as nossas boas obras são por causa da Tua graça, por causa da Tua graça. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria colocar uma canção agora no final que fala sobre a graça de Deus, uma canção muito famosa, todo mundo conhece provavelmente, chamada Amazing Grace, que também fala sobre essa graça. E enquanto a gente escuta essa canção, eu sempre esqueço de falar dos dízimos das ofertas e hoje eu não esqueci. Enquanto a gente escuta essa canção, se você quiser fazer o seu dízimo, a sua oferta, a gente tem uma caixinha aqui, que a gente possa responder com gratidão, amor a Deus, também dessa forma. Amém? Então vamos escutar essa canção. Depois disso nós estamos encerrando nosso culto. Que Deus abençoe você, que essa semana você possa ter uma semana graciosa, uma semana cheia da graça de Deus, que a graça de Deus transborde na sua vida, que a graça de Deus transforme a sua vida e você possa perceber que maravilhosa graça, que graça preciosa, que nos redime do nosso pecado e nos faz parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?